Ontem, mais uma vez, o Brasil bateu um recorde assustador, trágico. 3.950 mortos em 24 horas. Dá para dizer que foram 4.000, né? Porque tem aquelas histórias das subnotificações. 4.000 brasileiros morreram nas últimas 24 horas, segundo dados do Consórcio Nacional de Imprensa, de Veículos de Imprensa. No total, o Brasil já passou dos 323 mil mortos. Nós estamos em primeiro lugar na lista dos 10 países em que mais morreram pessoas de Covid. No dia de ontem, se a gente pegar a lista, os 9 países que vêm atrás do Brasil, somados, dão menos mortes do que o Brasil. O Brasil morreu mais gente no Brasil do que os 9 países dessa lista somados. Eu estou falando de Estados Unidos, Rússia, Itália, Polônia, Ucrânia, Índia, Hungria, Alemanha e México. É impressionante. A gente está falando de países muito populosos. Para falar com a gente sobre o assunto, a gente convidou, ele está aqui mais uma vez com a gente, o Dr. Márcio Bittencourt. Tudo bem, doutor Márcio? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos aí. Você está trabalhando aí, conseguiu arrumar um tempinho para nos atender. Tem várias perguntas, Márcio, sobre essa questão. São números assustadores, né, Márcio? 4.000 mortos. São assustadores, mas eu não sei dizer se são surpreendentes, porque a gente está avisando e falando, e até várias pessoas com projeções matemáticas e estimativas de que isso teria perspectiva de acontecer. Então, avisado e desenhado, isso foi. Então, assusta, mas não diria que surpreende. Ô, Márcio, a gente vem dando essas notícias toda semana e todo dia tem um número maior que o outro. Você vê perspectiva disso aumentar? Você acha que nós vamos passar dos 4.000? Eu sempre costumo dizer que fazer previsão é muito difícil, porque o comportamento do vírus a gente até entende razoavelmente bem, exceto algumas variantes, mas entender o comportamento humano, que é o que vai dizer para a gente como as coisas vão evoluir, é muito difícil. O que a gente pode dizer é que as mortes que a gente está vendo hoje são reflexos de comportamentos de um mês atrás, talvez até um pouco mais. Então, a gente mudou algumas coisas de comportamento que pode dar uma perspectiva, pelo menos, menos negativa para a gente. Mas não vai ser uma coisa rápida. Agora, se tem perspectiva de piorar, depende do nosso comportamento. Se a gente, mais uma vez, na primeira melhora que der, começar a achar que tudo acabou e resolver voltar ao normal de novo, existe sim a chance de piorar. Doutor, em linhas gerais, o senhor diria que onde é que está se dando mais a contaminação? É no transporte para ir para o trabalho? Eu acho que assim, a gente tentar separar um ponto onde isso está acontecendo é uma coisa arriscada e provavelmente inadequada. O contágio se dá por duas ou mais pessoas próximas por tempo prolongado. Quanto mais tempo junto, isso vira multiplicativo, porque a chance de ter um infectado é maior. E é por tempo que passa junto. Então, por exemplo, se a gente for falar de transporte, se a gente pensar numa cidade com a dinâmica de São Paulo, que o tempo no transporte público é prolongado, talvez o transporte tenha mais densa a quantidade de pessoas dentro, a probabilidade de ser um fator é maior. Se a gente pegar outras cidades onde o transporte público não é o principal meio de locomoção e não tem tantas cidades menores, o transporte público não deve ter impacto nenhum. Então depende muito da dinâmica de cada lugar. Mas em geral, onde as pessoas mais pegam é onde elas estão em convívio social com outras pessoas. Então, jantar, bar, restaurante, em casa, que você fica socialmente com outras pessoas, se tiver alguém infectado e você não se proteger. No trabalho, dependendo da dinâmica do espaço de trabalho, quantas pessoas ficam juntas por muito tempo, são os principais lugares. Não é porque é o lugar mais perigoso, mas porque são lugares, principalmente os lugares de restaurante e bar, que você fica sem máscara, e trabalho em casa onde você fica muito tempo. Um lugar onde você passa 5, 6 horas do seu dia tem mais chance de se infectar se tiver alguém infectado junto. Então, é sempre uma conta de quanto tempo, quantas pessoas, com que distância entre si. E para cada um a dinâmica é um pouco diferente, mas para a maioria é trabalho e em casa, e os ambientes sociais de restaurante, bar, jantar e festas e eventos sociais. São os principais. Doutor Márcio, o senhor aposta num trabalho que possa ser sério do novo ministro da Saúde, já que nós temos duas linhas de pensamentos totalmente antagônicas, que é o Bolsonaro e um ministro que, em tese, seja um cara que vai trabalhar pela ciência?
Bom, eu conheço o Marcelo pessoalmente, eu sou cardiologista, o Marcelo era, não sei se ele ainda está no cargo, mas era o presidente da nossa sociedade, recentemente tinha um trabalho muito adequado na sociedade, inclusive eu escrevi com o Marcelo um documento de reabertura segura para o serviço de cardiologia, de como a gente pode atender os pacientes de forma segura durante a pandemia, e neste trabalho foi tudo pontuado pelas coisas científicas, máscaras, distanciamentos e forma adequada de fazer. Então, eu posso dizer que o Marcelo tem conhecimento técnico para dar esse tipo de orientação como liderança no Ministério. O problema, na minha visão, é como ele vai lidar com o chefe dele, porque o problema, na minha visão, é muito mais de se as coisas vão ser implementadas. O que precisa fazer não é uma dúvida tão grande. Agora, qual é o trânsito que o Dr. Marcelo Queiroga vai ter para poder implementar o que a maior parte das pessoas que estudou o assunto entende como necessário, considerando a dinâmica do governo, me preocupa bastante. Não pelo Marcelo, mas pela dinâmica de todo o governo e seus apoiadores, que sempre escolheram uma via de caminhos muito fáceis, de acreditar que as coisas magicamente vão desaparecer sozinhas, de duvidar de que coisas razoavelmente óbvias funcionam, e sempre foi uma escolha, para não dizer desastrada, pelo menos inadequada do ponto de vista de embasamento científico. Então, eu tenho receio do restante, mas do conhecimento técnico e de o Marcelo ter capacidade técnica para fazer isso, não tenho. Da parte política, eu já não consigo opinar aqui na minha área. Márcio, tem muita gente que a gente ouve as notícias, fulano entubou, mas as pessoas não têm muita noção do que é entubar, né? Eu acho que as pessoas acham que é colocar uma máscara de snorkel no rosto e começar a respirar tranquilamente. Por que é difícil encontrar médicos que saibam entubar? Isso também, se isso explica por que a ideia de se reconstruir aí hospitais de campanha não é a melhor ideia para o momento. Então, acho que a discussão é um pouco mais complicada. Então, como eu falei, tem duas coisas. Uma, o ato de realizar uma intubação e colocar o tubo, vamos dizer, na garganta, na traqueia do paciente, para você ter o acesso para fazer a ventilação. E a outra que é colocá-lo no aparelho, depois disso, e mantê-lo no aparelho, que pode ser por vários dias. Então, são duas coisas separadas. A parte de colocar o tubo é um procedimento técnico. Do ponto de vista técnico, ele não é muito complicado. Você cede o paciente, deixa o paciente dormindo, com a medicação para dor, a sua forma habitual, não precisa ser exatamente assim. E aí você, com um aparelho chamado laringoscópio, você levanta a língua do paciente quando deitado, levanta, abre bem a boca para enxergar onde o tubo tem que entrar e coloca o tubo lá. A anestesista faz isso várias vezes por dia, várias cirurgias são feitas com intubação. O problema é que, para o anestesista numa cirurgia, é um paciente que está bem, que não tem nada no pulmão, que respira bem, que está bem preparado, que o pulmão aguenta muito tempo para você realizar a intubação. É uma coisa que você demorar 2, 3 minutos preparando, arrumando, reventilando, não tem problema. Um paciente com Covid muito grave, que o pulmão está ruim, ele já não está aguentando ventilar. E aí você tem que fazer sobre o estresse de que o paciente não pode demorar muito, porque senão ele vai perder a oxigenação dele. Num ambiente que está todo mundo paramentado para se proteger, tem o estresse da equipe de se expor à secreção do paciente, fica todo mundo preocupado porque tem que minimizar o risco da equipe de tossir, de espalhar isso pelo ambiente. E se você não conseguir fazer e tiver difícil de ventilar com máscara, você pode não conseguir oxigenar o paciente no procedimento. Não é que é difícil, mas se você é inexperiente e está difícil de fazer, que às vezes é uma via aérea difícil, você fica muito... você pode colocar o paciente numa situação de risco. E para quem nunca fez, ou para quem fez poucas vezes, é complicado. Você pegar um anestesista que faz vários por dia, normalmente é tranquilo, é uma questão de experiência. E a parte do aparelho, que é a outra parte, pacientes com Covid têm vindo com o pulmão muito, que a gente costuma dizer, duro, a complacência é ruim. Então, são difíceis de ajustar. Se o ventilador não for bom, não é fácil de fazer, e mesmo com o ventilador bom, às vezes não é. Quem não está acostumado a mexer, não é só ligar o aparelho, é oxigênio, pressão de entrada, pressão de saída, modo respiratório, tem várias coisas para ajustar. Se você não tem experiência com isso, você acaba expondo o paciente a um risco, acaba sendo um ambiente de estresse também. Então, uma coisa é numa UTI que tem fisioterapia, respirador bom, outra coisa é fazendo um pronto-socorro que tem um respirador antigo que ficou lá para quebrar o galho, que não é um pulmão simples de ventilar, não é um paciente que está bem e só está sonolento e sem tuba de proteção. O pulmão precisa de muita ajuda, então precisa ser um dispositivo bom. Então, é tanto o procedimento quanto o ajustar depois, que são coisas que dão certo trabalho, porque são pacientes que o pulmão está bem acometido. Alguém tem mais uma pergunta para o Dr. Márcio?
Tem uma que é muito rápida. Doutor, vai lá. Responde assim, bate pronto. Vermífugo serve para alguma coisa no âmbito de cura de Covid? Não. Pronto, pessoal. Sinceramente, se eu tiver mais alguns segundinhos nessa pergunta... Pode falar. Gostaria muito de ter uma medicação antiviral para atacar o vírus. Não tem um antiviral que tem nos Estados Unidos que é caro, que em indicações muito pontuais pode ajudar um pouco, que chama Remdesivir. Todas as outras drogas que a gente tentou testar, que a gente foi atrás, que a gente se esforçou, não deram certo. Então, elas não funcionam, não vão ajudar. Nem cloroquina, nem hidroxicloroquina, nem azitromicina, nem ivermectina, nem zinco, nem vitamina D, nem vitamina C. Pelo menos dados suficientes a gente também não tem para colchicina, não tem para essa nova aí que diz que tem um estudo de Manaus que tem a ver com uma via hormonal, também não tem. E as poucas coisas que ajudam em outras vias é para usar no ambiente hospitalar. Mesmo o corticoide em casa mais atrapalha do que ajuda. O que precisa em casa é tentar não pegar, e se pegar, procurar um atendimento médico para ter orientação de como proteger a família, proteger o contato dos outros, e se piorar, internar e cuidar internado. Essas medicações estão usando nem para proteger, nem para tratar, tem resultado. Não adianta usar, não é recomendado e não vai ter um bom efeito. Pelo amor de Deus, a gente ouviu um especialista e não um médico de Facebook. Você está ouvindo aí, ouvinte? Pois é. Só que tem bastante médico por aí falando ainda em cloroquina, em ivermectina, né, doutor Márcio? Falta aí uma união nesse discurso, né? Infelizmente, a gente polarizou uma discussão que era para ser essencialmente técnica. Não sei se vocês viram, mas a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre fez uma comissão técnica para discutir o benefício da cloroquina. Eu não sei exatamente como que politicamente os vereadores vão opinar sobre isso, que é uma decisão essencialmente técnica. É olhar para os estudos e olhar para número, para quem entende de pesquisa, e dizer, tem evidência suficiente para usar ou não. Não é uma discussão política, não é uma coisa para a gente discutir do ponto de vista do que cada um acha. É olhar o dado e ver o que o dado confirma. Se eu puder aproveitar só para, como a gente está chegando ao fim, uma mensagem final de coisas que ajudam todas as coisas que a gente tem falado de distanciamento, de máscara, de quem está contaminado entrar em contato com os outros, de procurar atendimento se piorar, mas tem uma coisa que eu queria pontuar que eu tenho falado recentemente, que é o seguinte, a gente está entrando de novo no período de inverno. Período de inverno piora a asma, piora a DPOC, tem mais pneumonia, as pessoas complicam de gripe. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar que as pessoas internem por qualquer coisa, mesmo que não seja Covid, na situação atual dos hospitais, é ótimo. Então, quem puder, quem tiver acesso o quanto antes, assim começar a campanha, tomar a vacina de gripe e tentar se proteger ao máximo e tratar suas doenças crônicas pulmonares e cardíacas para evitar ao máximo precisar do sistema hospitalar, porque a gente está sem lastro no sistema. Quanto mais gente de outras doenças não precisar da gente agora, mais a gente vai poder atender todo mundo que está precisando nesse momento. Então, vacina de gripe, assim que vier, assim como a vacina de Covid, e as outras medidas de tratamento de outras doenças são extremamente importantes nesse momento. É isso aí. Obrigado, doutor Márcio Bittencourt. Quem quiser seguir o Márcio no Twitter, o Twitter do Márcio é um sucesso. É o M. Bittencourt, com 2 T's. MD. M. Bittencourt, MD. É isso, doutor Márcio? Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Estou à disposição. A gente que agradece. A grande verdade.